sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana e no vídeo de hoje a gente vai continuar a investigação do livro A Mandíbula de Caim. Bom, a primeira coisa que eu vou falar hoje é sobre a página 23. No vídeo anterior eu disse que provavelmente a página 87 era a continuação dela. Hoje eu vou explicar o porquê, se ela é de fato continuação ou não, e alguns detalhes adicionais. Além disso, também vou falar sobre outras páginas, como vocês já sabem, eu sempre faço isso. Então fica aqui comigo que daqui a pouco a gente já vai para os detalhes. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Quando eu li essa página, eu tive vontade de dar um grito, socorro. Tem muita referência nessa página, tem muita referência. Tá até difícil de explicar pra vocês. É a terceira vez que eu vou tentar explicar isso de maneira mais clara possível. Eu espero que eu consiga. Vamos lá. A primeira referência, infelizmente, não consegui identificar. O narrador diz: Bill vai solucionar o problema do trânsito. Bill vai melhorar as escolas secundárias. Quem é Bill? Bill seria um personagem histórico real ou Bill seria apenas um personagem? Mas conhecendo esse autor, agora já nessas páginas, já dá para perceber que os nomes nunca são apenas nomes de personagens. Eles sempre estão relacionados com algum personagem histórico, com algum personagem literário. E esse autor gosta de usar os mesmos nomes, tanto para o personagem quanto para uma pessoa que existiu, mas sempre amarrando fatos da história desse personagem histórico ou desse personagem de algum livro. Então sempre tem alguma coisa em comum na história dessas personagens, então a gente sempre tem que prestar atenção sempre às referências, mas eu não consegui essa primeira referência. Então, se você sabe quem é Bill, mande aí nos comentários, porque isso vai ajudar todo mundo. A próxima referência eu consegui entender o que é, então vamos lá, porque é um pouco complexo. Aqui diz: acho difícil compatibilizar a minha convidada com a duquesa com esse nome. Tá, a gente se pergunta quem é a duquesa, porque assim a gente descobre qual que é o nome da convidada. Embora eu saiba como tudo que diz respeito à trovadora da Wimpole Street é popular neste momento, exceto talvez suas trovas. Outra referência, trovadora de Wimpole Street. Ok. Quem que é Wimpole Street e quem que é a trovadora? Vamos por partes. Wimpole Street. Se a gente fizer a pesquisa desse nome, a gente vai descobrir que existe uma peça chamada The Barretts of Wimpole Street. E ela foi uma peça criada para contar a história de amor entre duas pessoas. Quem são essas duas pessoas? Robert Browning, que é um escritor que já apareceu nesse livro com algumas citações dele, e Elizabeth Barrett, uma outra escritora. Então, qual é essa história de amor? Eles queriam se casar, mas o pai dessa moça não aprovava o casamento. Então, a gente pode talvez usar essa história e colocar ela no livro para imaginar que talvez dois personagens quisessem se casar. Tá bom, então a gente já sabe quem que era a trovadora da Wimpole Street. E duquesa com esse nome? O que a gente relaciona a trovadora com a duquesa? A gente sabe que trovadora, nessa história, nessa peça, é a Elizabeth Barrett. E essa mesma autora, ela escreveu um poema que se chama Rime of the Duchess May. Então, é um poema que narra a história de uma duquesa chamada May. Ou seja, aí a gente já sabe que a personagem que estava visitando este narrador se chama May. E em outra parte do livro já foi mencionado que existia um personagem com o nome de um mês. Então a gente pode talvez presumir que essa possa ser a personagem de quem estavam falando antes. Porque May é um mês em inglês. Tudo bem, agora a gente já sabe essa parte da história. Qual é a próxima parte da história? Para a gente saber qual que é a próxima parte, a gente tem que prestar atenção nesse trecho. Acho difícil compatibilizar a minha convidada com a duquesa. Então, qual é a história da duquesa? A história da duquesa é a seguinte. Ela era uma personagem da Idade Média.
e que deveria se casar com um homem que ela não gostava. Ela queria casar com um outro e eles se amavam, então eles decidiram fugir para finalmente se casar. E eles foram lá morar em um tal castelo. Tá, esse primeiro homem ficou com raiva disso e decidiu ir até o castelo, ficar plantado ali na porta, esperando que eles saíssem do castelo para poder fazer algum plano de, não sei, talvez uma vingança. Acontece que eles se negaram a sair do castelo justamente com medo desse primeiro homem. Então, os dias foram se passando e as pessoas que moravam naquele castelo, os funcionários, os empregados e eles ficavam sem mantimento. E as pessoas acabaram morrendo. E os noivos tinham acabado de casar, vendo todas aquelas pessoas morrendo, desesperados. Então o noivo teve a ideia de se sacrificar, porque uma vez que ele morresse, o primeiro homem não ficaria mais lá no castelo esperando ninguém, e aí todo mundo se salvaria. Poderiam atrás de comida de novo e o problema estaria resolvido. Então a gente tem uma história de amor de novo, uma história de amor entre duas pessoas que queriam ficar juntas, mas alguém estava dificultando o processo. Então, 2 exemplos de referências aí que dizem praticamente respeito à mesma coisa. A próxima parte diz: devagar com o sino ensina a rima. Esse trecho não sei porque foi traduzido assim, mas em inglês é Toll Slowly, que é justamente o nome deste poema que narra a história da duquesa. A próxima frase é Bryant e, é claro, May. Aqui a gente pode... primeira vez que eu li, eu pensei, será que o Bryant e a May deveriam se casar? Mas eles não... a May talvez não queria. Mas aí eu pensei, bom, pode ser uma referência também. E eu descobri que Bryant e May fazem sim referência a uma fábrica de fósforos que existiu na época em que o autor escreveu o livro. Só que ele usa para May tanto o nome da fábrica de fósforos, quanto para o nome dessa duquesa e tanto para o personagem do livro dele. E logo em seguida, mais uma menção a fósforo, risque lentamente. Ela está aqui, debaixo da neve. Não sei se esse risque lentamente faz realmente uma menção ao fósforo, parece, né? Porque é o movimento do fósforo. Mas em inglês, a gente tem outra frase. A gente tem rub gently, she's here under the snow, que não é uma frase qualquer. É uma frase de um outro poema. Tanto é que depois está escrito por Oscar. Quem que é Oscar? Oscar é o Oscar Wilde, o outro escritor. E esse também é um trecho de um poema dele, que se chama Requiescat. Não sei pronunciar isso, é uma palavra em latim que diz descanse em paz. Outro poema sobre morte, ou seja, a gente pode presumir que talvez essas pessoas agora, esses 2 personagens já estejam juntos, mas que alguma morte foi causada para que essas 2 pessoas pudessem ficar juntas. Talvez seja isso. Agora, na próxima frase, assim as pontas não caem, nem os olhos delas se apagam. Puro Francis Thompson. Outro trecho de um poema. E Francis Thompson, também um outro escritor. E este poema é o Dream Tryst. Eu ainda não pesquisei, porque eu decidi vir aqui para contar tudo para vocês antes. E agora eu vou continuar a busca e daqui a pouco eu volto. Também vou tentar entender qual que é essa referência de Bryant e May, que era a fábrica de fósforos. Daqui a pouco eu tô aqui. Só para adicionar uma informação que eu encontrei aqui, e eu esqueci de falar outra coisa também, é que nessa fábrica de fósforo da Bryant e May, se essa for a referência, a gente sabe que essa fábrica estava envolvida em várias coisas ruins que aconteceram. Inclusive, uma delas é que os trabalhadores acabavam ficando com a mandíbula necrosada de tanto trabalhar com o fósforo. E outra coisa que aconteceu também foi uma revolução com as mulheres que trabalhavam lá, porque elas não aguentavam as péssimas condições de trabalho, então elas fizeram uma super manifestação. Algo bem similar ao que acontece
no livro da Enola Holmes, não sei se vocês assistiram. Francis Thompson, que era aquele autor que eu tava dizendo, que escreveu parte desse poema aqui, as pontas não caem, nem os olhos dela se apagam. Ele também trabalhou com fósforo, ele vendeu fósforos. Eu não tô conseguindo conectar qualquer relação do fósforo nessa parte, porque a gente já tem muito claro que provavelmente se trata de uma história de amor com alguém atrapalhando o casal. Agora, a parte do fósforo é que não tá muito clara pra mim. Agora nós temos uma outra parte que eu também não sei se eu consigo associar com alguma coisa. E a parte é Fidelia Faustina Flora Blackwood. Será que esse é somente o nome de uma personagem? Porque como a gente já viu, Flora faz menção àquela outra personagem histórica daquela canção que eu mostrei pra vocês, que levou o homem até a ilha de Skye. E aí deu origem àquela canção. Agora, Fidelia também faz referência a uma outra personagem da literatura, de uma mulher que foi salva de um vilão, o Villard, e acabou se casando com o homem que a salvou, que é o Charles Belmont, se eu não me engano. E aí temos outra história de amor, mas eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, aparentemente não tem. Então, realmente não sei dizer se existe essa conexão entre essas personagens ou se é somente o nome dessa personagem. Daí ele continua. Ela passa em marcha, as pernas musculosas sob seda cor-de-rosa. A lembrança daquela noite no depósito da bagagem me fez secar a boca. Também não sei qual é a referência desse depósito da bagagem. E por fim, temos mais uma informação aqui, mais uma referência. No último parágrafo, a gente tem uma outra referência que antes da referência, tá? Devo dizer que invejo Alexander por tomar seu primeiro e talvez segundo ali. Aí, como vocês mesmos disseram, Alexander pode ser uma referência ao poeta Alexander Pope. Só que também pode ser nome de personagem, porque como eu disse, ele costuma usar nome de personagens históricos ou literários para usar como nome de seus personagens também. Então, pode ser os dois. Só que a referência é outra. Mas só rum desce macio e alegra o coração. E a continuação vem então na página 87. Do velho camarada de Henry Morgan. Primeira vez que eu li essa página separada, eu pensei, bom, Henry Morgan pode ser o nome do personagem. Mas, na verdade, era referência a esse corsário que aparece nessa citação de um outro poeta, que é o John Masefield. Bom, como que a gente sabe que essas duas páginas são continuação? Além, claro, desse trecho da citação, o primeiro parágrafo da página 87 diz: minha convidada tem, acho eu, uma beleza bizantina. Aí, mais uma referência a convidada, ou seja, a gente pode conectar tanto pela citação quanto pelo contexto. Uma coisa interessante nessa página 87 é algo sobre a tradução. No começo, quando eu li Sanders se faz de novo visível, eu pensei, bom, alguém apareceu ou algum animal. Aparentemente melhor após sua visita lunar. O que seria essa visita lunar? Acomoda-se e contempla pela janela a água da pequena baía, absorvendo tudo. Eu não sabia se estava fazendo referência à mulher, a convidada, ou se era esse personagem Sanders. Só que em inglês fica claro que em inglês a gente precisa de sujeito na frase. Então, a gente sabe que está falando sobre ele, o Sanders. He props himself. E aí, etc e tal, o resto da frase. E absorvendo tudo é literal. Então, aqui está dizendo que ele está bebendo. Drinking it all in. Então, é um animal, provavelmente. Eu acho que é um animal, né? Bebendo a água da pequena baía. Depois, mais uma menção a Henry. Sigo seu olhar e vejo, como Henry viu quando estava em casa em Woodstock, árvores retorcidas em frente à casinha, de janelas grossas e uma área frontal de vegetação singularmente colorida e etc, etc, etc e tal. Eu nada dei a ela. Ela me deixou ver o original da carta do falecido. Então, antes de comentar essa última frase que eu acabei de falar agora, a gente tem talvez uma referência ao lugar. Alguns de vocês acreditam que a história se passa num navio, mas pode ser numa cidade muito próxima ao mar.
mas a gente sabe que tem água envolvida. Com certeza tem água envolvida. Então, lugares próximos a lagos, a mares, a rios, alguma coisa do tipo. E ela diz, ele diz, né? Ela me deixou ver o original da carta do falecido. É engraçado, bastante assustador, sentir a mão úmida de um esqueleto pondo a dela entre as minhas. Ou seja, o que me faz pensar que realmente, talvez alguém tenha morrido para que essas duas pessoas pudessem ficar juntas. O que me lembra muito o que o narrador estava falando na página 23. Histórias de amor em que para o casal ficar junto, alguém precisava se sacrificar, alguém acabava morrendo, alguma coisa ruim acabava acontecendo. Então, será que um desses personagens matou alguém para que a May pudesse ficar junto com esse possível narrador? Essa é a minha grande hipótese. Alguém assassinou outra pessoa para que pudesse se relacionar, talvez um ex-marido ou algo do tipo. Pode até ser, se não um ex-marido, mas algum pai, já que a história da peça entre a Elizabeth e o Browning fazem referência justamente ao pai que não queria permitir o casamento. Então, a gente sabe que alguém morreu por causa disso. Não sabemos quem. Talvez um marido, talvez um pai. Alguém morreu por conta de algum tipo de amor. Último detalhe que eu queria falar no vídeo de hoje, porque senão vai ficar muito, muito grande o vídeo, é que o narrador menciona na última frase, não que possa realmente já ser um esqueleto, pode ser pior, uma massa asquerosa de putrefação detestável, o que me faz pensar que essa pessoa morreu afogada. Alguém jogou essa pessoa no mar, no rio, não sei aonde, mas talvez ela tenha morrido afogada. Até porque, na frase anterior, o narrador diz sentir a mão úmida de um esqueleto. Então é isso. Por hoje chega, basta, senão vai ficar muita informação pra vocês. Não sei se eu ajudei ou se eu só atrapalhei o que vocês tinham em mente. Mas mandem aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso, se faz algum sentido ou se vocês enxergaram outra coisa totalmente diferente. Obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo.